Quando você está criando uma obra, é importante que você tenha conhecimento sobre o tom que você quer passar para o leitor, pois existem várias formas de se contar a mesma história, e o autor ele tem que ter inteligência bastante para manter a harmonia da trama. Alguns autores fizeram tragédias, outros autores fizeram comédias. O Oda resolveu fazer uma tragicomédia, assim como Shakespeare fazia no passado. A tragicomédia é um gênero que contém elementos dos dois mundos. Em One Piece, nós temos uma história com momentos extremamente tristes, realmente de partir o coração. Isso é o que nós chamamos de tragédia. É uma história com guerra, poder, discriminação, sofrimento e qualquer outra coisa ruim que possa existir. No mundo de One Piece, as pessoas não só morrem, elas vão morrer no pior jeito possível e na pior situação possível. Você não vai ver um personagem tendo uma morte calma e tranquila. Ele vai explodir, ser frito vivo e até viver como uma pessoa morta, seja lá o que isso signifique. As pessoas que dizem que One Piece é uma história infantil definitivamente não viram nada da história. Agora, por outro lado, One Piece é hilário. Nós temos momentos muito engraçados e personagens muito caricatos, e piadas tão engraçadas que te fazem chorar de rir. O Oda tem a habilidade de fazer o público rir nos momentos mais absurdos e inesperados possíveis. É por isso que o bando do Roger riu até chorar quando eles viram que era o One Piece, porque o One Piece é uma história de lágrimas e risos. Agora, colocar esses dois elementos em uma mesma história pode ser uma tarefa bem difícil, mas o Oda sabe muito bem como harmonizar tragédia e comédia. E a coisa mais importante que você tem que saber é que ele tem muita noção de onde colocar cada cena. Em Doutor Estranho, um personagem morre e logo depois tem uma piadinha. Em One Piece, quando tem algo realmente sério acontecendo, o Oda não vai colocar piadas porque elas podem te afastar do momento. Se é uma cena épica, um momento em que o personagem abre seu coração ou um momento de violência, o Oda não irá usar comédia. Por exemplo, na saga de Wano, quando é mostrada a morte do Yasui, nós temos momentos de muita tensão e seriedade por bastante tempo. Isso vai desde a morte dele até aquela revelação das Smiles e o flashback. Esse é um momento em que o humor não deve ser usado, pois poderia acabar com o clima que o autor quer passar. Nós só vemos humor de novo quando o Sanji e o Zoro aparecem, mas isso já no meio da batalha. E não, batalhas não são momentos realmente tensos no mangá. Por exemplo, em Attack on Titan, eu fiquei muito animado e tenso na luta do Titã de Ataque e a Titã Fêmea, mas isso foi porque ela tinha matado personagens muito importantes no momento. One Piece não é uma série com grandes consequências, então enquanto em outros animes você fica tenso por causa de um personagem morrendo, em One Piece a coisa é mais sensal. Porém, não é como se o Oda simplesmente fizessem as lutas de qualquer forma. No começo das lutas de One Piece, você tem muita raiva do vilão e você quer ver o pau quebrando. E no final, você quer ver a grande vitória do protagonista. No meio das lutas, o Oda consegue desenvolver as habilidades dos personagens e também colocar humor. Porém, o Oda não vai exagerar na dose, até porque o protagonista está lutando pela sua vida. Se ele colocar muito humor, ele vai destruir completamente o tom do momento. Então, a história tem uma harmonia incrível, porque o Oda sabe muito bem equilibrar os dois extremos sem afetar nenhum deles. Existem sim vários shows por aí que tem partes tristes e partes divertidas, mas o que eu quero dizer é que a habilidade do Oda de transitar entre os dois extremos é incrível. Por exemplo, quando alguma coisa extremamente triste acontece, as pessoas já comentam: caraca, isso é muito One Piece. Mas quando algo extremamente engraçado e inesperado acontece, as pessoas dizem a mesma coisa: caraca, isso é muito One Piece. Sim, existem séries por aí que são mais sombrias do que One Piece, mas será que elas aguentam lidar com a comédia? E da mesma forma, existem séries por aí que são mais engraçadas do que One Piece, mas será que elas aguentam lidar com a tragédia? O humor também tem uma importância para fazer você gostar mais da obra. E eu não estou falando só de fazer uma piada, você rir e se sentir feliz. Quando o Oda adiciona as cenas de comédia, ele está criando interação entre o bando e deixando eles mais unidos. Dessa forma, quando você se diverte com aquela piada, você sente que aqueles personagens são amigos próximos e que você faz parte daquela turma. Então, hoje em dia, você sente que o bando já é bem próximo e você já está bem enturmado com eles. Então, o Oda usa piadas entre o bando e algum outro personagem, tipo Lau ou César, para fazer você gostar mais desses outros. E acontece a mesma coisa que eu acabei de falar, você se sente mais próximo com o outro personagem, já que você se sente mais próximo do bando agora. Então, você pode reparar a partir de agora. Quando o Oda começa a fazer piadas e interações do bando com outro personagem, é porque ele quer que você sinta empatia por esse personagem. Além disso, quando uma série contém altos e baixos tão extremos, os altos parecem mais altos e os baixos parecem mais baixos. É como se a tragédia aumentasse o humor e vice-versa.
Quando o Ruffy luta contra o Usopp, você fica triste por se lembrar dos momentos felizes que eles viveram. E a mesma coisa acontece ao contrário. Quando algum personagem que sofreu muito no passado fica feliz, nós ficamos felizes também. Agora a última dúvida do vídeo. A comédia de One Piece é boa? A resposta para isso é sim, mas nem sempre. O principal problema da comédia em One Piece é a repetição das mesmas piadas. Eu não sei você, mas eu não aguento mais ver o Sanji sangrando ou as piadas do Brook sendo repetidas em todo o arco de One Piece. Até o fandom ficou com essa mania de ficar repetindo piadas, principalmente com o Sogeking e o Condoriano. Mesmo que o Oda repita tanto as piadas, eu acho que as piadas boas de One Piece conseguem fazer o público se esquecer das piadas ruins. Mas agora eu quero focar nos pontos narrativos, porque esse é o foco do meu canal. O Oda fez um ótimo trabalho em criar um ambiente aconchegante no Going Merry por causa da comédia. Na primeira parte da história, a gente tinha vários momentos dos Chapéus de Palha relaxando e brincando no navio. Isso serviu para o público sentir que eles são realmente amigos, eles não existem só para a aventura, eles não existem só para lutar, eles também têm os momentos aconchegantes deles. Então, quando o Merry morre, nós realmente sentimos a dor do Chapéu de Palha em perder uma casa. Então eu acho que a morte do Sunny não teria tanto impacto assim, porque nós raramente temos interações do bando nesse novo navio. Isso inclusive é um ponto negativo do Novo Mundo. Por outro lado, nós temos uma personagem completamente estragada por conta da comédia, que foi a Big Mom. Eu não sei vocês, mas eu acho que o Oda falhou demais com ela, porque a Big Mom deveria ser uma personagem mais dominante. O motivo para isso é a direção das piadas. Quando é com outros personagens, nós geralmente rimos com eles, mas com a Big Mom nós rimos dela, e tem uma grande diferença nisso. Todos os personagens de One Piece mostram quem eles são de verdade, eles têm personalidades únicas, jeitos únicos. E algumas vezes eles têm jeitos engraçados, eles agem daquela forma porque eles querem, eles se sentem bem com isso. E geralmente nós rimos dessa forma do personagem se sentir à vontade. Quando o caso é a Big Mom, nós rimos dela ser feita de palhaça. Não é como se ela fosse um bug da vida, ela é uma personagem feita para ser temida. O humor envolvendo ela é diferente, é tipo uma velha gorda desesperada rolando escada abaixo, ou uma retardada que agora tem amnésia e precisa de alguém para cuidar dela, ou uma pessoa sem controle, uma pessoa que dorme no meio da batalha. Isso é um exemplo de péssimo uso de comédia, porque na minha opinião isso estragou a Big Mom como uma vilã. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, deixe um comentário, compartilha com alguém e se inscreva no canal.